Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Imagine enfrentar desafios tão únicos e intensos que parecem ser projetados apenas para você. Este vídeo investiga experiências profundas e transformadoras que apenas alguns poucos irão navegar. Experiências que testam limites, provocam questões profundas e, em última análise, o distinguem dos outros. Estes não são apenas eventos aleatórios, são marcadores de uma jornada distinta, destinada a moldar e definir quem você é. Ao entender esses momentos, você obterá insights sobre por que a vida às vezes o empurra pelos caminhos mais árduos e como esses caminhos são cruciais para o seu crescimento pessoal. Já se deparou com um desafio que reformulou seu entendimento sobre você mesmo ou sobre o mundo? Talvez seja um sinal de que você está trilhando um caminho que poucos outros conhecem. Esta exploração não apenas satisfará sua curiosidade, mas também o equipará com a resiliência e a perspectiva necessárias para enfrentar esses desafios de frente. Como essas experiências moldam seu caráter e o que elas podem lhe ensinar sobre seu propósito na vida? Vamos descobrir os impactos profundos que essas provações únicas têm sobre aqueles que são escolhidos para enfrentá-las. A primeira e mais significativa experiência que você enfrentará como um escolhido é ser rotulado como louco, estranho ou qualquer outro termo que as pessoas possam inventar. Isso ocorre porque você tem o dom do discernimento, a habilidade de ver o que realmente está acontecendo neste mundo. Sabemos que Satanás, o diabo, governa este mundo e seu reino de trevas exerce poder sobre ele. Nós, os escolhidos, podemos discernir o funcionamento dos demônios e espíritos malignos através das pessoas. Também podemos detectar quando os anjos estão se comunicando conosco, como aconselha Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Para receber esse dom, o primeiro passo é se aproximar de Deus com um coração sincero e um profundo desejo de conhecer a verdade. Você deve buscar a presença de Deus através da oração, meditação em sua palavra e participação ativa em uma comunidade de fé que acredita no poder do Espírito Santo. Ao fazer isso, você começa a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, permitindo que Ele transforme sua vida e abra seus olhos espirituais. À medida que você continua nesta jornada de fé, verá que os desafios e as percepções espirituais se intensificam. Podem haver momentos de dúvida ou confusão, mas é crucial manter a fé e confiar que Deus está guiando o seu caminho. O discernimento espiritual não é apenas sobre reconhecer entidades espirituais, mas também sobre entender as situações da vida à luz da vontade de Deus. Além disso, é importante lembrar que este dom deve ser usado com humildade e amor. O discernimento não é uma ferramenta para julgamento ou condenação, mas sim um meio de oferecer orientação e ajuda aos outros em seu caminho espiritual. Com o tempo, você aprenderá a equilibrar a sabedoria espiritual com o amor compassivo, refletindo a verdadeira natureza de Deus em todas as suas ações e palavras. O discernimento espiritual é um presente precioso que permite aos escolhidos navegar pelos desafios da vida com clareza e propósito, proporcionando não apenas crescimento pessoal, mas também um impacto positivo naqueles ao seu redor. A rejeição do mundo é uma experiência dolorosa e pode levar à sensação de isolamento. No entanto, é importante lembrar que essa rejeição é uma confirmação de seu chamado. O mundo rejeita o que não entende e, como um escolhido, você carrega uma luz que pode ser desconfortável para aqueles que vivem na escuridão. Essa rejeição, embora difícil, é uma oportunidade para fortalecer sua fé e resiliência. Ao encontrar outros escolhidos, você descobrirá uma comunidade que compartilha suas experiências e compreende suas lutas, oferecendo apoio e encorajamento mútuo. Resistência não vem apenas de fora. Mateus 10:34-36 nos adverte que, às vezes,
Os adversários estão dentro de nossa própria família. Pode ser que membros da sua família, aqueles mais próximos de você, não entendam seu chamado e, sem saber, ajam como agentes do adversário. Eles podem não entender a razão de sua oposição, que pode estar enraizada em suas próprias batalhas espirituais ou simplesmente refletir suas inseguranças. Portanto, é essencial desenvolver resiliência e compreensão em relação às reações que seu caminho espiritual pode desencadear nos outros. Buscar apoio em sua comunidade espiritual e entre aqueles que compartilham sua fé e propósito é crucial. Essas alianças fornecem encorajamento e força, permitindo que você permaneça firme em sua missão, apesar da adversidade. Lembre-se de que, no meio das dificuldades, conectar-se com outros que reconhecem e valorizam seus dons espirituais pode proporcionar o apoio necessário para superar os obstáculos. A chave é manter a fé e continuar avançando, sabendo que você não está sozinho nessa jornada. A terceira experiência relevante é que seu espírito pode causar distúrbios nos outros. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem não gostar de você sem motivo aparente, ou porque você provoca reações intensas sem fazer esforço? Isso ocorre porque sua aura, carregada pelo Espírito Santo, perturba os demônios que residem dentro delas. Embora parte dessa hostilidade possa parecer dirigida a você, muitas vezes é um reflexo dos conflitos espirituais internos dessas pessoas. Esses obstáculos são elementos do caminho de quem é escolhido. Existem para fortalecê-lo e prepará-lo para sua missão divina. Essas reações negativas, embora dolorosas, são indicações de que você está no caminho certo, alinhado com valores divinos e espirituais que desafiam as influências negativas ao seu redor. À medida que você enfrenta essas adversidades, fortaleça-se com a consciência de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e afirmação de sua fé. Não é apenas um teste de resistência, mas também uma chance de demonstrar a força e a paz que o Espírito Santo pode oferecer no meio das tempestades da vida. Além disso, é importante entender que a presença do Espírito Santo em sua vida pode revelar inadvertidamente as verdadeiras naturezas das pessoas ao seu redor. Essas reações negativas, embora dolorosas, são indicações de que você está no caminho certo, alinhado com valores divinos e espirituais que desafiam as influências negativas ao seu redor. À medida que você enfrenta essas adversidades, fortaleça-se com a consciência de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e afirmação de sua fé. Não se esqueça de que a jornada de um escolhido não é apenas marcada por lutas, mas também por vitórias e momentos de profunda conexão espiritual. À medida que você persiste neste caminho, sua luz interior crescerá, assim como sua capacidade de impactar positivamente aqueles que estão prontos para receber a verdade. Mantenha o foco em sua missão, fortalecido pela certeza de que cada dificuldade enfrentada é uma pedra angular na construção de seu legado espiritual. O quarto aspecto essencial para aqueles que se sentem chamados ou que estão começando sua jornada espiritual é a determinação inabalável. Ser escolhido implica um compromisso profundo com este caminho de vida. Nunca se deve ceder, especialmente ao enfrentar o pecado e engajar-se em batalhas espirituais. Mesmo que ocorram falhas, pois, como diz a Bíblia, um justo pode cair 7 vezes e se levantar. Provérbios 24:16. É vital levantar-se após cada queda. Esta perseverança é o que distingue os escolhidos dos descrentes. Deus testará você, assim como o diabo. Enquanto o diabo tenta desviá-lo, Deus fornece a força e os recursos para superar essas tentações, conforme expresso em 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Para um verdadeiro escolhido, a persistência na luta é fundamental. Estar armado com a armadura de Deus, conforme descrito em Efésios 6:10-18, é essencial para resistir aos desafios e às tentações. Este caminho não é fácil, mas é recompensador. Permanecer fiel e resiliente em meio à adversidade
não apenas fortalece o espírito, mas também purifica o caráter. Cada desafio superado é mais um passo na ascensão espiritual, aproximando o escolhido de sua verdadeira essência e propósito divino. É crucial lembrar que você não está sozinho nesta jornada. A comunidade de fé e os ensinamentos sagrados servem como suporte e guia. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa, um diálogo constante com o divino que sustenta e renova a força interior. A prática da oração e da meditação ajuda a manter a mente clara e o coração aberto para receber a orientação necessária para avançar. Por fim, compreender que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual é fundamental. Enfrentar as adversidades com determinação e fé fortalece não apenas seu espírito, mas também sua conexão com Deus. Esta jornada, embora árdua, é repleta de recompensas espirituais que moldam e definem o verdadeiro caráter do escolhido, preparando-o para cumprir seu propósito divino. O quinto ponto aborda a questão do afastamento. Há momentos em que o divino o separará para edificá-lo. Ao longo das Escrituras, vários profetas e seguidores enfrentaram períodos de isolamento que foram cruciais para o seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, veja Daniel na cova dos leões. Apesar de estar fisicamente sozinho, ele foi protegido por anjos enviados por Deus. Esses momentos de isolamento podem parecer solitários e difíceis, mas são, na verdade, períodos de preparação e refinamento. Eles nos proporcionam a oportunidade de nos reconectar com nossa espiritualidade, refletir sobre nosso propósito e nos fortalecer interiormente para os desafios que estão por vir. Assim como Daniel, outros personagens bíblicos também enfrentaram períodos de isolamento que serviram para prepará-los para missões maiores. Jó, por exemplo, passou por grandes provações e perdas, mas sua fé inabalável acabou por restaurar suas bênçãos, mostrando que o isolamento e a dificuldade muitas vezes precedem a elevação divina. Até mesmo Jesus buscava solidão nas montanhas para orar, destacando a importância de se afastar do mundo para se conectar profundamente com o Pai. José, ao ser traído por seus irmãos e vendido como escravo, passou anos em isolamento antes de ser elevado a uma posição de grande poder no Egito. Durante esse tempo, ele não apenas sobreviveu, mas prosperou espiritualmente, preparando-se para o papel crucial que desempenharia na salvação de sua família. Da mesma forma, Davi enfrentou longos períodos de isolamento enquanto fugia de Saul, durante os quais fortaleceu sua fé e se preparou para seu futuro reinado. Esses períodos de isolamento são ferramentas celestiais para testar a fé, construir o caráter e preparar para responsabilidades maiores. Eles nos proporcionam a oportunidade de nos reconectar com nossa espiritualidade, refletir sobre nosso propósito e nos fortalecer interiormente para os desafios que estão por vir. Ao enfrentar essas fases com fé e coragem, podemos emergir mais fortes, mais sábios e mais alinhados com o propósito divino que nos foi destinado. O sexto ponto destaca a promessa divina de dotar os indivíduos com uma ampla gama de talentos ou dons espirituais. É crucial entender que essas habilidades não devem ser uma fonte de orgulho ou superioridade, mas sim um meio de beneficiar os outros, conforme delineado em 1 Coríntios 12. Esses dons são dados para fortalecer a comunidade cristã. Eles visam aprimorar a sabedoria, o conhecimento, a capacidade de profetizar, a esperança e a fé entre os fiéis. Para aqueles que ainda não perceberam plenamente seus dons espirituais, é essencial manter a obediência e seguir o caminho certo, confiando que Deus os ampliará com o tempo. À medida que enfrentamos novos desafios em níveis mais altos, também recebemos oportunidades para crescimento espiritual. À medida que progredimos, novos obstáculos podem surgir, mas enfrentá-los nos permite expandir nossas capacidades espirituais. É um processo de crescimento contínuo, onde superar desafios fortalece nossa conexão com o divino. Portanto, ao enfrentar tais adversidades, lembre-se de que cada vitória
nos leva a uma compreensão mais profunda de nossos dons espirituais e nos capacita a ajudar os outros de maneira mais significativa. Em vez de desanimar diante das dificuldades, devemos vê-las como oportunidades para desenvolver e compartilhar os talentos que Deus nos deu. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual que nos aproxima de nosso propósito divino. Assim, enfrentamos as adversidades com fé e coragem, sabendo que cada obstáculo superado nos aproxima mais de nosso verdadeiro potencial. Além disso, é importante usar esses dons com humildade e gratidão, reconhecendo que eles são presentes divinos dados para o bem maior. Ao utilizar esses talentos para servir aos outros, cumprimos nosso propósito e contribuímos para a construção de uma comunidade mais forte e espiritualmente saudável. Manter a humildade e a gratidão nos ajuda a manter o foco no objetivo final de servir a Deus e aos outros, e não no ganho pessoal. O 7º ponto aborda os benefícios concedidos aos eleitos não apenas por Deus, mas também por aqueles ao seu redor. Conforme mencionado em Lucas 2:52, até mesmo Cristo, no início de seu ministério, obteve aprovação tanto divina quanto humana. Essa aprovação dupla não implica que todas as interações serão favoráveis. Embora você enfrente resistência e hostilidade do mundo, também encontrará indivíduos inspirados pelo divino para reconhecer e apoiar sua missão. Esse favor não visa vantagem pessoal, mas sim facilitar o cumprimento da vontade divina. Quando você recebe mais dons e favores, é essencial permanecer humilde. A humildade deve ser a base de sua jornada como um escolhido, garantindo que você administre bênçãos e responsabilidades com diligência. Essa aprovação divina não visa promover interesses pessoais, mas sim fortalecer sua capacidade de cumprir o propósito de Deus. Ao receber dons e favores adicionais, é fundamental manter a modéstia como base moral. A humildade assegurará que você administre suas bênçãos e responsabilidades com sabedoria e integridade. Ao adotar a modéstia como base, você reconhece que os dons e favores que recebe não são méritos seus, mas presentes concedidos por uma força maior. Essa consciência mantém sua mente e coração abertos, permitindo que você os use para o bem maior e não para vantagem própria. A humildade também é uma proteção contra a arrogância, que pode obscurecer sua visão e desviá-lo do caminho certo. Além disso, a humildade promove a gratidão, reconhecendo não apenas as bênçãos que você recebe, mas também as contribuições de outros que o ajudaram ao longo do caminho. Isso cria um ciclo de generosidade e bondade que fortalece não apenas você, mas toda a comunidade ao seu redor. Portanto, ao receber mais dons e favores, mantenha a modéstia como sua bússola moral. Ela o guiará através das tempestades da vida e o ajudará a navegar com integridade e sabedoria em direção ao cumprimento do propósito maior. Assim, amigos, esses 7 pontos encapsulam o caminho e as experiências dos escolhidos. Seja enfrentando a batalha espiritual, aceitando o afastamento para amadurecer ou empregando suas habilidades para beneficiar os outros, cada elemento representa um passo em direção ao cumprimento de sua missão divina. Este caminho não é apenas uma busca pessoal, mas um serviço à humanidade e ao divino. Comprometendo-se com este propósito superior, os escolhidos transcendem suas próprias limitações e se tornam agentes de transformação em um mundo que tanto necessita de amor, compaixão e sabedoria. Que avancem com coragem e determinação, guiados pela luz que habita em seus corações. Se você tem histórias para contar ou sentiu a ajuda de Deus de maneira especial, compartilhe-as nos comentários abaixo. Vamos continuar falando e apoiando uns aos outros em nossas jornadas espirituais. Não se esqueça de curtir o vídeo se ele tocou você e de se inscrever para ver mais conteúdos como este. Muito obrigado pelo seu apoio e participação. Paz e bênçãos a todos e lembre-se, você não está sozinho nesta jornada.